workshop onde eu quero te ensinar o básico do planejamento de uma viagem para qualquer lugar do mundo. Bom, vamos relembrar um pouquinho da nossa primeira aula? Estou contando para vocês a história da Rita, uma menina super simpática, uma advogada de 28 anos que mora em São Paulo, apaixonada por viagens, que teve aí, ao longo da sua vida, a oportunidade de fazer aí umas 4 viagens, desde a época da adolescência até um pouquinho antes da pandemia, e ela sempre foi muito envolvida, muito apaixonada com essa coisa de viajar. Ela começou a acompanhar uma tal de Diana, aí pela internet, pelo Instagram, ficaram amigas, marcaram de se encontrar em São Paulo para almoçar e começaram a conversar aí sobre viagens, né? Sobre planejamento de viagens. Esse papo das duas está representando muito para a Rita. Ela está tendo uma verdadeira aula sobre como essas coisas funcionam e de como é possível planejar uma viagem aí dentro das suas possibilidades financeiras, né? Seguindo aí os princípios dos perfis de viajante e de viagem. E agora, no finalzinho da conversa delas, antes delas irem para uma lojinha de doces para poder continuar o papo, elas começaram a entrar num conceito de divisão de uma viagem por partes, né? Para que você não esqueça aí de nenhuma etapa importante na hora de planejar uma viagem. Realmente não tem outro jeito. Não tem como você planejar uma viagem aí de qualquer jeito. Uma hora você preocupa com uma coisa, depois outra, enfim. Não dá para fazer desse jeito, porque realmente se você fizer assim, você pode deixar alguma coisa muito importante para trás, né? Enfim, as duas amigas, Rita e Diana, chegaram na lojinha de doces, sentaram e pediram o docinho e continuaram aí no papo as duas, né? Daí a Diana continuou, né? Bom, Rita, como a gente estava conversando, né, antes de vir para cá, é muito importante que toda vez que a gente pensar em planejar uma viagem, a gente divida essa viagem em 7 partes que a gente vai chamar aqui. Eu vou explicar para você uma coisa que eu sempre explico para os meus alunos no PMV, no curso de planejamento de viagens que eu dou, né? Que são 7 itens estruturais de uma viagem. Eu vou contar para você, eu vou explicar para você como é que a gente faz para dividir uma viagem nesses 7 itens. Isso se chama estruturação da viagem. Sem deixar nenhum desses itens para trás, tudo fica certo. Me conta uma coisa, Rita. Você lembra da viagem que você fez para Buenos Aires? A Rita virou para a Diana e falou: nossa, lembro demais. Daí a Diana perguntou assim para ela: tá, o que foi mais legal que você fez na viagem? Você lembra das experiências mais bacanas, dos passeios mais legais que você fez? Daí a Rita virou para ela e falou assim: nossa, lógico que eu lembro. Bom, eu fui até o bairro de La Boca, onde eu conheci o estádio do Boca Juniors, o Caminito, achei isso super legal. Eu lembro que a gente visitou o bairro da Recoleta, onde tinha um cemitério super bacana. Eu achei até aquilo super curioso, né? É a primeira vez que eu vi numa cidade um cemitério que é uma atração turística, onde todo mundo faz questão de ir. Eu lembro de uma rua chamada Rua Florida, de uma loja lindíssima, umas galerias que eles até falaram que era meio que no estilo do que tinha em Paris, de umas galerias de lá, só que eu não tô lembrando o nome agora. Aí a Diana falou assim: Galerias Pacífico. Ela: é isso mesmo, Galerias Pacífico. Aí a Diana falou: sim, lembra um pouquinho as Galerias Lafayette de Paris. A Rita: isso, exatamente isso. A Rita continuou: lembro que eu fui num show de tango super legal. Aí a Diana falou assim para ela: você tá vendo tudo isso que você tá falando? Ela: sim. Então, isso se chama atividades âncora de uma viagem. Você faz uma viagem para viver essas experiências mais importantes.
Então, no caso da sua viagem, acho que não foi você que pensou nessas atividades âncora, né? A Rita falou, não foi. Eu não tinha parado para pensar que era importante ter essa noção, pensar a respeito disso, né? Para mim era só viajar mesmo. E quando eu cheguei lá, tinha uma pessoa esperando pela gente no aeroporto, e aí ela deu um papel, uma espécie de um panfleto, né? Com vários passeios. E aí eu fui escolhendo, assim, aleatoriamente, junto com as pessoas, mas não sabia muito bem o que era mais legal, o que era mais interessante, e acabei fazendo isso. Aí a Diana retrucou. Então, isso é muito importante que seja feito por você, porque é uma forma de você criar experiências que vão realmente fazer sentido para você, que você vai gostar de vivenciar tudo aquilo e de repente de não embarcar nas experiências das outras pessoas. Você lembra se você fez alguma coisa que não fez muito sentido, que você não curtiu muito? Aí a Rita explicou. Ai, nossa, eu lembro. A gente fez um passeio num bairro que eu não tô lembrando agora, para poder visitar umas lojas com preços mais baratos, umas fábricas de artigos de couro. Eu não achei muita graça nisso, não. Eu até pensei que durou muito tempo, né? Foi toda uma tarde. Poderia ter feito alguma coisa mais legal. Daí a Diana virou para ela, exatamente. Então, quando você se ocupa das atividades âncora antes da viagem, né? Você já sabe exatamente o que vai ser importante para você, você já mata aí um item estrutural, o primeiro item estrutural muito importante da sua viagem, né? A Rita estava fascinada por aquilo, assim, meu Deus, isso faz tanto sentido. Mas diga mais, Diana, o que mais? Me fala a respeito disso. Eu lembro que você falou que o segundo item estrutural da viagem era, aí a Diana já falou, roteiro estrutural. A Rita, isso, roteiro estrutural. O que é isso? Daí a Diana explicou para ela. Bom, o conceito de roteiro estrutural é muito simples. O roteiro estrutural nada mais é do que decidir que dia você vai viajar, que dia você vai voltar, quantos dias você vai ficar, você vai permanecer no destino. Caso o seu roteiro, a sua viagem tenha mais de uma cidade, mais de um destino, você pode ver quantos dias você vai ficar em cada um. Você lembra quanto tempo você ficou em Buenos Aires? A Rita falou, lembro, foram 6 dias. E posso te falar uma coisa? Achei que foi tempo demais. Daí a Diana explicou para ela, então, realmente, dá para ficar até mais do que isso em Buenos Aires, mas desde que você tenha feito aí um levantamento importante das atividades âncora importantes para você, entenda que seja importante ficar todos esses dias. Mas caso contrário, você não precisa ficar só em Buenos Aires. Você poderia, por exemplo, além de Buenos Aires, ter ido para Mendoza ou para Bariloche. Aí a Rita falou, caramba, você sabe que quando eu estava lá eu fiquei pensando nisso? Por que os pacotes, as viagens têm que ser para um lugar só, né? Podia ter, eu queria ficar mais tempo, eu queria que a minha viagem tivesse durado mais tempo. Aí a Diana falou, exatamente, né? Você fazendo a coisa personalizada, né? Do seu jeito, você poderia ter pensado nisso. Mas aí vamos continuar. Deixa eu continuar te explicando a importância do roteiro personalizado. Você define qual hotel que você vai ficar, os horários dos voos, né? Para você ter uma estrutura aí básica da sua viagem, né? E o mais importante, você divide as atividades âncora que você já pesquisou, né, que é o primeiro item estrutural da sua viagem, você distribui as atividades âncora pelos dias do seu roteiro estrutural. Você fez tudo o que você gostaria de ter feito durante a sua viagem a Buenos Aires? Daí a Rita falou, você sabe que não deu tempo de fazer tudo, né? Por exemplo, eu lembro que tinha uma feirinha que eu vi as pessoas falando muito bem, uma feirinha de antiguidades, lá no bairro de San Telmo. Você conhece, Diana? A Diana falou, conheço, essa feirinha é super legal. Aí a Rita continuou, então, só que essa feirinha
ela acontece só aos domingos. E o meu voo veio embora exatamente no domingo. Não ia dar tempo. Então eu fiquei um pouco frustrada de não ter ido nessa feirinha, sabe? Eu fiquei até pensando nisso depois. Nossa, esse voo podia ser à noite ou amanhã, né? Porque na segunda-feira, porque aí eu poderia ter conhecido melhor, né? Daí a Diana virou para ela e falou assim: exatamente. E você quer saber? O mais importante, se você tivesse escolhido o seu voo para voltar na segunda-feira ou na terça-feira, além de você ter tido a oportunidade de conhecer essa feirinha tão bacana, provavelmente você ia pagar muito mais barato, porque as passagens aéreas para Buenos Aires, normalmente, elas são mais caras quando você vai na sexta-feira e volta no domingo, né? Porque é mais ou menos o que todo mundo faz. Se você deixa para voltar na segunda-feira ou na terça-feira, você ia acabar pagando menos e teria aí feito tudo o que você gostaria de ter feito e nada disso teria ficado para trás. Bom, as duas continuando ali com o papo delas sobre viagem, sobre os itens estruturais da viagem, né? A Rita ali super empolgada, né? Comendo todas as informações. E ela perguntou, bom, entendi bem o conceito e a importância de cuidar, de pesquisar e trabalhar em cima das atividades âncora e do roteiro estrutural também. Realmente faz todo sentido. E aí, fala mais, Diana, fala mais, conta mais. Aí a Diana virou para a Rita e falou assim, bom, um terceiro item muito importante que a gente precisa preocupar em todas as viagens é com o que a gente chama de documentação. Aí a Rita, não, claro, com certeza, passaporte, né, identidade. A Diana falou, exatamente. Me conta uma coisa, como é que foi quando você foi para Buenos Aires? Daí a Rita falou assim, menina, você sabe que você está falando aí? E eu pensei no perrengue, no estresse que eu passei, faltando menos de uma semana para a viagem. Você não vai acreditar. Quando eu fui pegar as passagens, né, os comprovantes da viagem, a Diana falou, os vouchers. Ela, esse nome aí, os vouchers. Aí, a moça da agência até perguntou, você vai viajar com passaporte ou você vai viajar com RG? Daí eu toda inocente virei para ela e falei, não, nenhuma coisa nem outra, vou viajar com a minha CNH, meu RG nem sei onde tá. Daí a moça da agência falou comigo assim, não, você precisa, ou você vai com passaporte ou você vai com o RG. Você não vai conseguir entrar na Argentina só com a CNH, não. Daí eu virei para ela, como não? Eu uso minha CNH para todo lugar. Daí ela explicou para mim, não, Rita, CNH é um documento de identidade válido aqui no Brasil. Em outros países é só passaporte. E nos países aqui da América do Sul, que tem acordo com o Brasil, o nosso RG vale a pena. Você não imagina que estresse. Fui atrás de poupa-tempo, faltando menos de uma semana para a viagem, aquele medo, aquele estresse. E se não der tempo, se não ficar pronto, vou perder. A menina da agência já tinha me falado que se eu não embarcasse, eu ia perder tudo. Fiquei desesperada. Daí, a Diana virou para ela e falou assim, tá vendo? Você, obviamente, ficou muito tranquila ali, porque você tinha uma agência cuidando de tudo para você, mas a pessoa não te falou, né? Então, veja bem como é importante que você tenha aí o controle de todas as partes, todos os itens estruturais da sua viagem, mesmo quando a sua viagem está sendo organizada por uma empresa, por uma outra pessoa. Não dá para deixar tudo nas mãos dos outros, né? No caso da Argentina, tinha aí essas especificidades, que você tem que viajar só com o RG ou com o passaporte e tá tudo bem. Mas para outros países do mundo, você precisa de passaporte, tem que ver se o passaporte tem pelo menos 6 meses de validade, dependendo do país. Dependendo do país, além do passaporte, você precisa de um visto, né? Ou você precisa de uma autorização, certificado de vacina contra a febre amarela. E agora, depois que tudo isso passar, esse momento louco que a gente está vivendo, né? De pandemia,
Possivelmente, a gente vai precisar também de apresentar o certificado de vacina contra a Covid, né? Então, cada país tem uma documentação diferente, tem uma exigência diferente. Então, é extremamente importante que você cuide desse item estrutural da sua viagem com muita atenção. Daí a Rita perguntou, mas Di, me fala uma coisa, como que eu vou fazer para ter acesso a todas essas informações, né? Aí a Diana respondeu, olha, a internet está aí para isso, né? É claro que você tem que focar nos sites oficiais, em sites confiáveis, mas aí com o tempo você vai sabendo em que sites você realmente pode confiar para levantar todas essas informações, né? A Rita achou aquilo bárbaro, porque ela estava vendo na pele, ali na prática, tudo que ela tinha vivenciado, né, em viagens anteriores e de problemas que ela poderia ter tido e que a partir de agora, ela tendo consciência de todos esses passos, desses 7 itens estruturais, isso não iria acontecer de novo. Ela já estava aí empolgadíssima com as futuras viagens que estão por vir, né? Pois bem, o papo continuou, né? Elas tinham falado somente sobre 3 e a Diana continuou. Rita, agora eu quero falar para você de outro item estrutural muito importante, que é o dinheiro. A Rita, dinheiro? A Diana, sim! Lembra da sua viagem? É ótimo que você foi para Buenos Aires, então a gente pode pegar como exemplo a própria viagem que você fez para Buenos Aires. E aí, como é que você fez? O que você levou? Ela, nossa, é mesmo, né? Você tem razão. Eu lembro que eu fiquei desesperada atrás de peso argentino, procurava nos lugares, perguntava para todo mundo, perguntava em um banco, em casa de câmbio, como que eu faço, porque eu queria levar pesos argentinos, né? E aí, de repente, quando eu cheguei lá, eu vi que era muito fácil fazer o câmbio lá mesmo, que eu poderia ter levado simplesmente os reais, né, a moeda em reais, para poder fazer o câmbio lá. Mas você sabe que além disso, eu fiquei muito estressada porque eu não sabia quanto levar. Eu achava isso muito complicado, ninguém sabia me responder isso. Aí a Diana virou para ela e falou, olha, realmente, isso é um ponto extremamente importante para todas as viagens, né? Você precisa ter uma noção importante do quanto você vai precisar para os seus gastos. É muito importante que você saiba a quantidade de dinheiro que você vai precisar levar em cada uma das suas viagens para gastos básicos, passeios, refeições, se você compra antes, que moeda que você leva, se dá para levar dólar, se euro, se você tem que se preocupar com a moeda local, enfim. São dados aí que não são tão difíceis assim de levantar, mas que não podem ficar para trás, né? Rita achou aquilo genial, ansiosa para ter mais informações, né? E ela, Di, fala mais que eu tô adorando. Qual que é o próximo? A Diana falou com ela, bom, agora um item muito importante que você tem que se preocupar sempre é com o seguro viagem. A Rita, seguro viagem? A Diana, sim, seguro viagem, tanto para as viagens nacionais quanto para as viagens internacionais. O seguro viagem é uma espécie de um plano de saúde temporário, mas ele tem aí algumas outras vantagens, algumas coberturas importantes que vão te dar assistência caso você tenha algum problema de saúde, algum acidente, se a sua mala, sua bagagem extraviar, enfim. Cada seguro tem aí as suas vantagens, as suas coberturas e é muito importante você sempre buscar informações sobre um seguro viagem antes de viajar, porque ele pode salvar a sua vida. Ele é um item importantíssimo que você não pode deixar para trás de jeito nenhum. Daí a Rita até lembrou, nossa, é mesmo, nessa viagem para Buenos Aires eu lembro que tinha uma pessoa do grupo que a gente sempre fazia os passeios juntos, né? E num dia, um jantar que a gente foi, ele comeu tanto, mas tanto que ele passou mal e precisou ser levado para o hospital. E estava todo mundo muito preocupado, muito estressado, né? Por conta disso, por causa do valor da conta do hospital, que realmente ficou muito caro. Eu lembro dele reclamar que tinha ficado uma fortuna.
Aí a Diana falou para ela, exatamente, se ele tivesse um seguro viagem, né, provavelmente por um valor bem pouquinho, ele não teria esse tipo de problema, né? Ele iria para o hospital e o seguro pagaria toda a conta. Nossa, realmente isso é importante e é uma super vantagem, certeza absoluta. Bom, mas e aí, né? Faltam mais 2 itens pelas minhas contas? Sim, faltam só mais 2 itens. São os 2 itens, talvez, que vão dar mais trabalho em termos de pesquisas, que você vai ter que se preocupar mais. O primeiro deles é o deslocamento, né? O deslocamento é quando você vai se preocupar aí com as suas passagens aéreas ou passagens de ônibus, trem, aluguel de carro, se precisar. A Rita falou, realmente, isso é importante, né? A Diana seguiu, muito. Sabe por quê? Muito por causa de economia também. As passagens aéreas, elas têm uma variação de preço muito grande, né? Entre o preço mais barato e o preço mais caro, elas podem variar aí mais de 10 vezes. A diferença é muito grande, então realmente a gente tem que pesquisar, anotar, registrar, ver o comportamento aí dos valores de acordo com as companhias aéreas para a gente poder sempre fazer as melhores escolhas. Você lembra que você disse, né, que você voltou num domingo e com 100% de certeza você pagou muito mais caro do que você teria pago se você tivesse voltado na segunda-feira. São esses detalhes que são muito importantes da gente coordenar para a gente poder fazer negócios melhores, pagar menos e ainda deixar a viagem, o roteiro mais à nossa cara, né? Não deixando de fazer nada daquilo que importa. Ela com certeza, muito importante saber disso. E aí, ficou faltando só mais uma e eu acho que eu já sei, né? Porque a gente falou de tudo, mas a gente não falou de hotéis. A Diana falou com ela, bingo, é isso aí. O último item estrutural, que a gente não pode se esquecer dele, é a parte de acomodação. Lembra que eu falei com você, eu expliquei que de acordo com o perfil de viajante, a gente pode escolher um hostel, né, um albergue, um hotel de 2, 3 estrelas, uma pousadinha, ou um hotel luxuoso, bem confortável, um hotel de 5 estrelas. Então, além do nível, do perfil do hotel, a gente pode ver várias questões aí, como localização, onde que a gente gostaria de ficar, onde a gente vai comprar, fazer comparativos com sites diferentes, porque com certeza isso vai se refletir muito no valor final da viagem. E a Rita lembrou, com certeza, isso não aconteceu na viagem de Buenos Aires, não. Mas eu lembro que no Réveillon que eu passei em Fortaleza, eu não gostei muito do hotel, eu não gostei muito da localização. E quando eu estava lá, eu reparei tantos hotéis que eu gostaria de ter ficado. E conversando com as pessoas, eu percebi que eram hotéis muito mais baratos do que o que eu estava pagando. Aí que eu fiquei mais chateada ainda, né? Aí a Diana virou para ela, exatamente, né? Esse controle dos itens estruturais da sua viagem nas suas mãos, isso é muito importante, porque você pode pesquisar, ver onde é mais apropriado, onde você vai curtir mais se hospedar, você pode ver a opinião de outras pessoas que já ficaram nessa região ou nesse hotel e com certeza fazer uma viagem muito melhor. Bom, tá vendo, Rita? É muito simples, são apenas 7 partes, 7 itens estruturais que se você foca um pouquinho da sua atenção em cada um deles, você organiza com segurança uma viagem para qualquer lugar do planeta. Basta você seguir rigorosamente esse passo a passo e focar a devida atenção. Incrível, né? Bom, na próxima aula, a gente finaliza com dicas e alertas importantes para que você faça uma viagem segura e impecável. Até lá!